Carol, parece que um dos principais problemas ainda é a usina nuclear de Zaporíжia. Como você se sente em relação à situação lá? Esse será um dos pontos-chave nas negociações? Ou a Rússia está interessada em negociar ou de alguma forma ceder em relação à usina nuclear? Ou eles já tomaram uma decisão definitiva? Se você vai seguir para a avaliação mais otimista que o Larry acabou de fazer, e eu adoraria ver isso acontecer, então é preciso falar sobre como vocês vão compartilhar as fontes de energia e como vão torná-las benéficas para ambos os lados, eu acho. Então, quando a hostilidade diminuir um pouco, e quando a responsabilidade estiver firme e a energia estiver sendo gerada como deveria, sendo distribuída de forma segura e normal, por assim dizer, então ela deve ser compartilhada. E deve ser compartilhada dos dois lados da, você sabe, linha, seja lá o que for, a cerca, o que quer que acabe sendo o tipo de coisa sobre a qual falamos quando dividimos a Ucrânia neutra, não membro da OTAN, não patrocinada por potências europeias, e a Rússia. Tem que ser, sabe? A gente nem chegou a falar sobre uma das maiores coisas que está assombrando todo mundo nisso. E é uma coisa pela qual eu meio que culpo o John na palestra dele. Estou pegando no pé do John esta manhã, mas foi uma palestra muito boa. Me deu a sensação de estar de volta a uma sala de aula de William e Mary, com a magia nas pontas dos meus dedos, minha fúria e tudo mais. A gente nem está olhando para o que está acontecendo agora no mundo, em tempo real, em relação à crise climática. Está ficando muito sério. Acabamos de ultrapassar o limite, por assim dizer, no aumento da temperatura em Fahrenheit, além do qual não há retorno. Vamos começar a sofrer de verdade. Eu vou morrer antes de chegar à metade do século, quando o verdadeiro ponto crítico acontecer. Mas tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Pessoas como Trump, que dizem que a crise climática é uma farsa, precisam ir embora. Temos que nos livrar delas. E temos que começar a fazer o que é necessário para converter o que é colossalmente poluente em algo minimamente poluente, e depois em algo que não polua, ou o mais próximo disso que conseguirmos chegar. Em Zaporíжia e outros lugares, em certo momento eu não era exatamente um fã da energia nuclear, em parte porque todos os cientistas me diziam que era muito cara. Mas estamos chegando a um ponto agora em que provavelmente podemos fazê-la por cerca de 50% do que custava antes. É um complexo antigo, por assim dizer, mas precisa fazer parte da transição para o futuro. E eu acho que a energia nuclear agora precisa fazer parte do futuro, seja energia de fusão em alguma nova forma, energia de fissão, uma combinação das duas ou o que for. Mas ela precisa fazer parte do conjunto, junto com a eólica, a solar e outras coisas que possamos inventar. Precisamos começar a agir. E essas coisas, como Ucrânia, Gaza, Síria, Líbano e outros lugares... Aliás, vi ontem que as FDI publicaram números mostrando que Israel não passou um único dia do cessar-fogo no Líbano sem matar várias pessoas. Nem um único dia. Precisamos parar com essa besteira e seguir para assuntos mais sérios. Isso é apenas um símbolo disso. Tem que haver compartilhamento. Sim, Larry, Donald Trump, parece que ele deu sinal verde para Israel atacar o Líbano. E depois do assassinato, o que Israel vai fazer com o ataque? Eles vão se esconder? Vão, sabe, realizar algum bombardeio aéreo no Líbano? O que você espera? Bem, o que isso consegue, além de matar algumas pessoas no solo? Não temos um único exemplo, exceto o uso de armas nucleares, as bombas atômicas no Japão, em Nagasaki e Hiroshima, em que lançar bombas realmente tenha mudado ou forçado o desfecho de um conflito. Então veja, todo o bombardeio que fizemos no Iraque, toda aquela campanha de choque e pavor, o mesmo no Afeganistão, igual na Síria, no fim das contas, é preciso colocar tropas em terra. E é aí que Israel é deficiente. Eu argumento que o exército deles é um grupo indisciplinado de assassinos, e eles demonstraram sua incompetência.
tinham uma área de cerca de 360 quilômetros quadrados. About 140 square miles. If I'm calculating, 5 by 25. Sabe, se eu estiver calculando, digamos, 5 por 25, mais ou menos, em Gaza, ao longo de um período de 2 anos, eles não conseguiram realmente tomar o controle, pacificar e derrotar uma força insurgente. Eles fracassaram. Tudo o que conseguiram fazer foi criar muito entulho, deixar pessoas desabrigadas, matar muitos civis. Mas veja, a força militar deveria ser apenas um dos componentes da política mais ampla, onde, uma vez que a luta termina, é possível seguir com a tarefa de governar. O que significa? É possível recolher o lixo, restaurar os serviços civis, água, esgoto, acender as luzes, manter a eletricidade funcionando. Sabe, apenas algumas coisas básicas, ou, em outras palavras, apenas prolongar o sofrimento. Israel é ótimo em prolongar o sofrimento. Mas, sabe, a ideia de que eles vão... Bem, eles continuam falando como se fossem entrar no Líbano novamente. Já fizeram isso antes, e continuam sendo expulsos no fim das contas porque, sabe, especialmente o Hezbollah não está procurando provocar uma luta agora. Mas se forem atacados, vão revidar e causar danos aos israelenses. Os israelenses causarão danos ao Hezbollah. Mas isso não leva a um fim pacífico. Então, nesse momento, Israel está perdendo população. Sua economia não vai bem. Há um número grande de reservistas, com casos graves de TEPT. Não há nenhum lado positivo nisso. Então, sim, eles vão continuar fazendo isso? Provavelmente. Mas notei que a esposa de Alastair Crooke, Aisling, enviou um resumo da imprensa hebraica, dizendo que eles perceberam que qualquer esperança de um acordo de Abraão e de relações cordiais com a Arábia Saudita está morta. Isso fez sad, e emrendo cada vez mais isso wall desolado. And it's time, Peterster. Increasingly isolated. It's not going the opposite direction. Carl, parece que o governo Trump não conseguiu convencer o governo do Líbano a se voltar contra o Hezbollah, a desarmar o Hezbollah. E agora estão mudando de política, dando sinal verde para o governo de Israel atacá-los. Como isso vai afetar as coisas internamente? Porque, se você se lembra, antes de termos aquela guerra em solo entre o Hezbollah e os israelenses no sul do Líbano, não havia um governo funcional no Líbano. Agora há um governo, e eles têm tentado cooperar com o Ocidente, manter-se conectados ao Ocidente. Então, como isso está indo? Como você vê isso beneficiando alguém? Você acha que ao forçar o governo libanês a reagir ao que está acontecendo no caso de uma intervenção israelense, isso vai ajudar a posição dos Estados Unidos e o que eles querem do Líbano? Bem, você deixou de mencionar que construímos a embaixada mais cara até hoje no Líbano, como sede da CIA, do MI6 e do Mossad. E também deixou de mencionar o fato de que Bibi Netanyahu adoraria hastear a bandeira israelense sobre o prédio do governo no Líbano e tomar posse do país. E deixou de mencionar o fato de que toda vez que os israelenses bombardeiam o Líbano, eles não bombardeiam apenas o Hezbollah ou o que chamam de alvos terroristas. Eles bombardeiam a infraestrutura econômica, porque não querem que o Líbano volte a ser o que já foi, a verdadeira Paris do Mediterrâneo Oriental. Eles conhecem a capacidade do povo libanês se fossem deixados em paz, economicamente, no comércio e em outros aspectos. E então, eles gostariam de destruir o Líbano, ou pelo menos mantê-lo em um nível em que não possa ser uma potência econômica produtiva, incapaz de explorar o gás, o petróleo e outros recursos que encontraram legitimamente na parte do Mediterrâneo que lhes pertence. E aliás, Israel também tomou tudo que Gaza tinha. E não se esqueça, Israel está indo para a guerra com o Irã. E se você vai entrar em guerra com o Irã, pode muito bem eliminar o Hezbollah também. Então sim, acho que Netanyahu ainda está montado no cavalo de guerra em que sempre esteve. E não acho que Donald Trump esteja em outro lugar, senão na garupa desse cavalo com ele.
Coronel, eles enviaram caça que invadiu o espaço aéreo iraquiano, aproximando-se da fronteira com o Irã. O jato foi reabastecido por aviões americanos. Sim, acabamos de firmar um contrato com a Boeing para mais 14 ou 15 aviões. Tivemos 2 soldados das FDI mortos no sul da Síria ontem. Larry, eles estão se preparando para a guerra? Isso é um sinal de uma guerra entre Israel e o Irã, na sua opinião? Vá em frente. Bem, não, veja. O maior medo que eu tenho é que Israel possa decidir usar 1 ou 2 armas nucleares contra o Irã. E, novamente, isso não acabaria com a ameaça ou o problema do ponto de vista de Israel, porque Israel não tem capacidade suficiente para eliminar todo o Irã. Ele tem sim a capacidade de atingir certos locais e matar um grande número de pessoas, mas isso deixaria o Irã em posição de retaliar. E quando o fizesse, devastaria Israel. Quero dizer, seria realmente um ato suicida. Sem mencionar que tal ato provavelmente levaria até mesmo o Paquistão a usar suas armas nucleares contra Israel. Se você reparou, o Paquistão e o Irã estão se aproximando. Eles têm cooperado muito mais ultimamente. Então, sabe, até agora, a ameaça de atacar o Irã tem sido, eu acho, algo como uma lista de desejos para os israelenses. Muito parecida com a lista de uma criança que quer um pônei de Natal. Eles adorariam ter isso, mas as chances de realmente conseguirem o que querem são muito, muito pequenas. Eles vão simplesmente continuar com isso. Vão usar o Irã como desculpa para justificar o genocídio contínuo contra os palestinos. Mas, veja, estamos em um ponto em que, apesar das ameaças constantes de que vão atacar, acho que ainda há alguns profissionais militares dentro das forças de defesa de Israel e na comunidade de inteligência que reconhecem que isso seria assinar nossa própria sentença de morte como país. Uma guerra com o Irã significa a probabilidade de que Israel, como Estado, deixe de existir. A única coisa que eu acrescentaria a isso é que o Estado de Israel vai deixar de existir. O Estado judeu de Israel acabou. E Bibi é a última pessoa que você gostaria que estivesse no comando quando essa constatação o atingir. Carl, tivemos o líder supremo do Irã, pela primeira vez, falando sobre a guerra entre o Irã e Israel, a guerra de 12 dias. Ele disse que eles vieram, fizeram o que pretendiam fazer, não conseguiram nada e apenas encerraram a operação. Como? Porque agora, na minha opinião... É de Israel que vou ser falando. Ele disse sobre Israel e os Estados Unidos, eles nos atacaram, fizeram o que quiseram, mas não conseguiram realizar nada. Quem é esse Raji? Ah, tudo bem. Sim, e ele disse que não está preparado, que não tem interesse em negociar com Donald Trump. Ele disse que não faz sentido negociar com Donald Trump e sua administração. Eles não são capazes de negociar, não são sérios na forma como estão agindo. Então os iranianos finalmente estão acordando e sentindo o cheiro das rosas. Eles entendem o quão pérfido é o império. Concordo com eles. Eu não negociaria conosco novamente sob nenhuma circunstância. Bem, talvez apenas se eu tivesse o cara amarrado com uma navalha encostada no pescoço, aí talvez eu negociasse. Caso contrário, eu não negociaria com o Império. Eu não negociaria com o Império por ninguém no mundo de hoje, porque somos a entidade mais dúplice da face da Terra. E não é só o Trump. Sabe, isso vem acontecendo desde o 11 de setembro. Foi amplificado por Blinken, Sullivan e Biden, e então Trump simplesmente assumiu a já bem amplificada perfídia do Império. Eu não sei como eles saem dessa, se você for os iranianos. Eles estão sofrendo agora, como você sabe, com uma seca enorme na parte sul do país. Provavelmente nem há água suficiente para todos beberem.
Não há uma solução real para isso, e ninguém está ajudando. Deveria haver pessoas ajudando nessa situação. Pelo menos nós, ou principalmente nós, deveríamos estar ajudando. Assim como não estamos ajudando outras pessoas no mundo, como Cuba, com as vítimas de Melissa. Sabe, eu não sei o que dizer. Acho que eles vão atacar. Discordo do Larry nisso. Acho que eles vão atacar o Irã. Acho que Israel vai atacar o Irã. Eu não acho que o Bibi, a menos que o Bibi seja destituído, se ele for destituído entre agora e o Natal, ou quando quer que seja, então talvez possa haver um rumo diferente para Israel. Mas enquanto o Bibi estiver lá, ele tem que agir contra o Irã. Ele já prometeu isso muitas vezes, falou demais sobre o assunto, e agora não pode mais voltar atrás. Ele tem que derrubar o Irã. Acho que a notícia já se espalhou em Israel, até entre as pessoas comuns nas ruas, sobre o quanto o Irã deu uma surra em Israel na guerra recente. Os 12 dias. Talvez não na profundidade e na amplitude que seria se fosse algo mais realista, mas pelo menos o cidadão judeu médio de Israel entende que eles não se saíram muito bem. Larry, você quer acrescentar algo antes de encerrarmos? A peça-chave nisso será os Estados Unidos. Se Trump cumprir suas ameaças, o que foi noticiado, que ele vai se livrar de Susie Wiles e Pam Bondi, talvez ele esteja percebendo que sua postura pró-Israel o prejudicou e tentará voltar mais para o centro. Mas se isso não acontecer, teremos um difícil 2026 pela frente. Há tantas questões que são exatamente o que Larry disse. Quero dizer, o império pode estar diminuindo, mas ainda é fundamental para muitos dos problemas do mundo atual. E se Trump de repente tivesse uma revelação, por assim dizer, isso poderia fazer muita diferença.